Vai começar a propaganda eleitoral. A partir desta terça, dia 16, estão liberados, por exemplo, comícios, distribuição de material gráfico, divulgação na internet e passeatas. E quem traz mais detalhes para a gente aqui é a repórter Luciana Gavilha. Boa tarde, Luciana. É isso mesmo. Nesta segunda-feira encerra o prazo do registro das candidaturas. E a partir desta terça-feira, de fato, a gente tem a real percepção do início das eleições 2022. Porque nesta terça-feira, os candidatos podem pedir votos, entregar os santinhos, mas nem tudo fica permitido. Existe uma legislação bem rigorosa e é importante que todos os candidatos respeitem a legislação. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com o juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Sebastião Arruda. Vamos começar falando sobre algo muito importante. Camiseta dos candidatos. Está permitido a população fazer uso da camiseta ou se restringe apenas a cabos eleitorais e mesmo assim com regramento? As camisetas para os cabos eleitorais, a legislação permite, desde que esse cabo eleitoral a use durante o trabalho eleitoral. Como exemplo, se o trabalho eleitoral terminar às 17 horas, esse cabo eleitoral deverá fazer a troca do vestuário, não poderá sair daquele local e ir, por exemplo, a uma agência bancária para fazer uma operação usando essa vestimenta. Entrar, por exemplo, num coletivo usando essa vestimenta. Então, é restrita apenas ao horário eleitoral, ao horário do trabalho eleitoral. Ou seja, o mesmo vale então para um boné. E se caso esse cabo eleitoral desrespeitar, pegar o ônibus, tiver lá a camiseta, o que pode acontecer? O que tem de sanção? Boné não pode. Boné não pode de jeito nenhum? Não pode boné, não pode caneta, não pode papel de rascunho, qualquer coisa assim. Só é possível o uso da camiseta e a distribuição de folhetos de propaganda eleitoral. Mas retornando à questão da camiseta, só é possível ao eleitor desde que faça de forma silenciosa e individualmente a sua manifestação. Agora, em relação a som, os veículos de som, eles são permitidos porque ainda tem também o trio elétrico. Como é que ficou, então, na equação do que pode e não pode em relação ao som? Com relação ao som, só poderá utilizar som nas carreatas, nas passeatas e nos comícios, sendo que trio elétrico apenas nos comícios. Ou seja, que a população fique ciente de que aquele carro de som circulando nas cidades, isso não é mais permitido. E também tem ressalvas em relação a passar com os carros de som em prédios públicos, em hospitais? Isso, 200 metros de hospitais, prédios de fórum, prédios públicos de uma maneira geral, não é possível se fazer essa circulação. E o que ficou permitido em relação à adesivagem de veículos? Com relação a veículos, é possível se adesivar o vidro traseiro e nas laterais não se permite mais aquele envelopamento. Hoje só é permitido, se quiser, nas laterais dos veículos, o adesivo de até meio metro quadrado, só isso que é permitido. Agora, se houver desrespeito, de que forma esses candidatos podem responder? Ele é notificado para, primeiro, fazer a retirada da propaganda eleitoral, segundo, da eventual responsabilidade que, no caso de propaganda, seria a multa que vai de 5 mil a 30 mil reais, ou então de 10 mil a 50 mil reais, e também a possibilidade, dependendo das circunstâncias, desse candidato responder por abuso de poder político, abuso de poder econômico ou abuso no uso dos meios de comunicação. Agora, aquele derrame de santinhos, isso está permitido também, aquele acúmulo? Não.
Hoje, inclusive, os candidatos que fiquem cientes que a legislação eleitoral inovou no sentido de que, se houver derrame de santinhos, o candidato, já tem uma presunção de que esse candidato tinha conhecimento desse derrame de santinhos e, por isso, ele tem a obrigação de fazer a limpeza sob pena de responsabilização. Bom, a Justiça Eleitoral conta com o Pardal para denúncias. É importante esse canal de comunicação? Nós temos vários canais de comunicação. Dentre eles, o principal realmente é o Pardal, em que imediatamente se adotam as providências de checagem e também, se for o caso, de retirada desse material de propaganda. Na internet, tem algo que fica proibido nas redes sociais? Nas redes sociais, vige o princípio da liberdade de expressão. Porém, propaganda negativa do candidato, propaganda ofensiva ao candidato, propaganda paga diretamente para pessoas fazerem propagandas ofensivas, isso não é permitido.